Amanhã tem Brasil e Bolívia, o grande atrativo, Mauro César, muito boa tarde para você, o Fernando Diniz. E aí, o Brasil vai enfrentar um adversário muito fraco tecnicamente, que a gente está citando aqui, tem tudo para vencer e vencer bem. Então, o Diniz, sendo o atrativo desse jogo, ele acerta ao manter um pouco da base da última Copa do Mundo, Mauro? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, Vanderlei, amigo que acompanha o Bate Pronto. Eu acho que assim é o começo de trabalho, ele não vai fazer mudanças tão profundas. Agora, aquela coisa que o Vanderlei falou, esse jogo é um jogo contra a Bolívia, início eliminatória, essa eliminatória horrorosa, bodorrenta, arrastada, ida e volta, 18 jogos, eram 4 vagas diretas e uma na repescagem, agora são 6 vagas diretas e uma na repescagem. Isso significa que em condições normais, Venezuela e Bolívia, que é adversário do Brasil, não se classificam, porque geralmente não, a Venezuela sequer foi a uma Copa do Mundo em sua história, a Bolívia já foi, mas é raro. Esses dois ficam de fora. E uma seleção briga para não ser a terceira a ficar de fora, porque 7 vão à Copa, 6 com certeza. E uma 7ª pode ir pela repescagem. Ou seja, é uma competição sem nenhum atrativo. E ninguém aguenta mais ver Brasil, Bolívia, Brasil, Peru, Brasil, Venezuela, Brasil, Colômbia, Brasil, Equador. Ninguém aguenta mais. Ano que vem tem Copa América. De novo esses adversários. Se essa eliminatória fosse em 2 chaves de 5, classificando os 3 primeiros de cada grupo, e os 4º colocados disputando quem iria para a repescagem no mata-mata, seria 8 jogos por seleção. E aí abriria espaço nessas incontáveis datas FIFA, temos uma agora em setembro, temos em outubro, todo novembro, para jogos contra seleções de outras escolas e continentes. Então poderia marcar eventualmente um jogo contra uma seleção africana, uma seleção lá do outro lado do mundo, da Austrália, que é uma seleção que sempre vai à Copa do Mundo, futebol duro e tal, escola diferente. Eventualmente uma seleção europeia, outra, quando não tiver um compromisso lá de Liga das Nações, aquelas coisas todas que eles jogam lá, daria para jogar. Até o México, sinto saudade de ver um Brasil e México. Jogavam toda hora, não jogam mais, Brasil e México. Brasil e Estados Unidos, o Brasil e o Canadá mesmo, que vai ser sede da Copa do Mundo e foi ao último Mundial. Né? Então, assim, é muito repetitivo. Muito ruim isso, porque não tem intercâmbio. O Brasil sempre sendo eliminado por seleções europeias. Isso vem acontecendo em todas as últimas Copas, né? Desde o título de 2002, 2006 para cá. E cada Copa é uma seleção diferente da Europa que elimina o Brasil. Não tem intercâmbio, não enfrenta times de lá, não enfrenta também de outros continentes. Então, assim, sabe quando foi o último jogo Brasil-Bolívia? Aliás, é um presente que a Conmebol dá à seleção brasileira. Começar as eliminatórias, além de ser uma moleza, contra o pior time em casa. Né? Foi 5-0 no estádio do Corinthians na eliminatória passada. 5-0. Hoje talvez seja 5-0 também. Isso vai dizer o quê sobre o trabalho de Fernando Diniz? Nada. Nada, porque é um time risível, adversário, que só oferece resistência quando joga lá na altitude. O Brasil, independentemente da formação, é muito superior. Então, assim, com o tempo a gente vai ver o que ele vai conseguir fazer. Mas para você medir também lá na frente, só Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, talvez Brasil e Colômbia, Equador, fora de casa, possam ser jogos mais complicados. O Paraguai talvez consiga lá no Defensor del Chaco dificultar o Brasil, monta uma retranca, aquela coisa toda. Mas a falta de adversários, desafios técnicos, na maior parte do tempo, ela faz com que tudo vai se repetir como foi na era do Tite. Porque você vai ver um técnico trabalhando, montando um time que vai jogar contra equipes muito conhecidas e fracas. Isso eu acho muito ruim mesmo. É claro que é um frisson muito grande lá em Belém. A seleção não vai a Belém há 12 anos. E os jogadores são astros internacionais, que não costumam passar por nenhum lugar aqui no Brasil. No máximo, eles podem estar aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, quando a seleção vai lá. Então, quando vai ao Norte e Nordeste, que não costuma ser brindado com a presença da seleção e, consequentemente, desses atletas, eles são uma grande atração. E claro que vai juntar gente, o pessoal vai querer ver, é natural que assim seja. Mas do ponto de vista esportivo, como desafio técnico, competição, para você ver até o que pode ser feito, serão poucos jogos desafiadores e que vão medir forças de fato. E já começa com uma moleza. Isso é uma carne assada bem temperada para o feriado de hoje, né? O jogo será amanhã, né? Porque não dá, gente, não dá. Bolívia em casa é presa muito fácil, né? E acho que vai ser aquilo. O Fernando Diniz vai colocar o time para jogar o estilo dele. Trabalhando a bola, construindo desde a parte defensiva. Os jogadores vão assimilar isso facilmente, porque muitos jogam em times que também têm essa preocupação. Os principais times do mundo jogam, não dão chutão. Eles trabalham a bola trocando passes. Tentam construir jogadas a partir do campo de defesa. Então não é novidade. E tecnicamente são muito acima da média dos jogadores que o próprio Diniz costuma trabalhar. A seleção tem jogadores melhores do que o Fluminense, do que o São Paulo quando ele estava lá, do que o Atlético Paranaense, os times que ele treinou, né? Vasco, etc. Audax. O próprio Audax lá atrás. Então, consequentemente, ele vai ter material humano melhor, mais qualificado, jogadores experientes,
Não é segredo nenhum. Organizar uma defesa, posicionar os jogadores, buscar a aproximação, que ele gosta muito, concentrar os jogadores no canto de estar a bola, para que tenha sempre alguém em condições de receber o passe. Isso não é segredo para os jogadores, vai ser muito fácil para ele fazê-los assimilar. Acho que a gente vai ver já o time jogando mais ou menos a moda do Fernando Diniz, que eu acho até uma coisa muito curiosa e bizarra até, que é o fato de o Fernando Diniz virar um bicho estranho no futebol brasileiro. O Brasil, mesmo em safras mais fracas, tem bons jogadores. Na média, os jogadores brasileiros são melhores do que na maior parte das seleções dos países do planeta. Se você olhar hoje, quem tem geração melhor que o Brasil? França. Talvez a Inglaterra tenha igual ou melhor, tem muito jogador bom na Inglaterra. A Argentina não tem uma geração melhor que a do Brasil. Não tem. Espanha é uma geração jovem ainda em formação. Portugal tem bons jogadores também. Mas você vai encontrar algumas 4 ou 5 seleções, a Alemanha as coisas não tem, com qualidade, com material humano, jogadores do nível do Brasil ou melhor. É muito difícil. A maioria massacrante é inferior. Então, qualquer grupo de jogadores que um técnico da seleção tem em mãos é um grupo qualificado. Então, para fazer um jogo mais de toca de passes, de posse de bola, sem rejeição à bola, como o Fernando Diniz gosta, não é nenhum segredo para ninguém, não vai ser nenhum segredo para ninguém. Acho que isso a gente vai ver. Só que é aquele problema, né? O adversário, como outros que virão, não é nada desafiador. A gente vai ficar dependendo disso. O Brasil vai à Colômbia, aí a mobilização dos colombianos, vão jogar em Bogotá, aquela coisa toda, ou Medellín, sei lá onde. Mas é muito ruim essa perspectiva e, infelizmente, eles vão continuar com essas eliminatórias assim, mesmo com essa farra de vagas. No Brasil, a América do Sul tem o número de vagas da África, que é um absurdo. A África tem 50 e tantos países, aqui são 10. É surreal isso. Mas a África não tem título mundial, a América do Sul tem. Sim, mas ainda assim é muito desproporcional. É muito desproporcional. Isso torna a eliminatória sul-americana ainda mais modorrenta, mais monótona e previsível, porque, como o Vanderlei falou, o Brasil já está classificado. O Brasil e a Argentina estão classificados. O Uruguai vai ter que caprichar muito para se classificar. Aí os outros, da Colômbia para baixo, eu diria assim, vai muito do momento, do recorte histórico de cada seleção. A Colômbia uma hora está muito bem, outra está mal, aí não consegue se classificar. Equador é parecido, Chile, né, que tem uma geração que envelheceu, agora tem que renovar a seleção. E como as eliminatórias se arrastam por muito tempo, você não sabe como é que vai ser na segunda metade. De repente agora uma seleção começa mal, depois melhora, outra começa bem, piora, porque ela se arrasta como uma longa e cansativa procissão. Eu queria só acrescentar o que o Mauro falou. Com relação a tudo isso que ele falou, e é verdade, tem ainda um componente que é o conforto. Não tem nenhuma pressão zero. Não vai acontecer nada durante essa caminhada toda. O Brasil vai para a Copa do Mundo de 2026, que é o objetivo. Eliminatórias para a Copa do Mundo. É o objetivo. O Brasil já está lá. Pronto, objetivo atingido. O que pode fazer? Teoricamente, antes da bola rolar, nós estamos falando antes do primeiro jogo. Teoricamente, o Fernando Diniz não tem nenhum compromisso. Ele não tem mais a família Diniz, aquele negócio todo. Não tem. Ele chega com a liberdade de tentar colocar o time que ele quiser colocar, mudar o time. Aquele que é considerado titularíssimo pode disputar posição ou não é chamado. Porque dá para fazer isso, né? Até mesmo brindar o jogador que, mesmo não tendo uma idade maravilhosa para a Copa de 2026, esteja atualmente no futebol brasileiro jogando um bom futebol. Eu acho que isso é importante. É importante. Igual ao momento, por exemplo, do Bruno Henrique. Bruno Henrique tá um cara que está estourando aí. Há 2, 3 meses ele está jogando muito bem pelo Flamengo, joga num time grande, importante, sai sempre carregado nos ombros, aplaudido, joga com uma velocidade maravilhosa, dá passe, faz gols, enfim. Mas ele está meio veterano, entre aspas, né? Meio veterano, ele está pensando em 2026. Eu entendo isso, mas poderia ter sido chamado, na minha visão, certo? Quer dizer, poderia ter sido chamado. Então, eu acho que ele pode fazer isso. Ele tem essa liberdade para fazer isso e tem a marca de ser um treinador criativo, um treinador arrojado, que gosta de um futebol vistoso, que não é só resultadista. Ele gosta que seja um futebol bem jogado. Ele pode fazer tudo isso na seleção brasileira. Por isso que ele, para mim, hoje tem sobre ele todos os holofotes. Ele que é o personagem do jogo de hoje, em função que nós vamos enfrentar um adversário, como eu já disse aqui, que foi goleado nos últimos 3 jogos pela seleção brasileira, tomou um sacode, um pacotão de gols.
Flávio Prado, muito boa tarde para você, falando aí desse jogo Brasil e Bolívia na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Como a gente já citou aqui, é difícil o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, né, pelo cenário atual e também pela quantidade que agora a FIFA vai colocar na próxima edição, né? Vai aumentar a quantidade de seleções, então dificilmente o Brasil vai ficar fora, né? Missão quase impossível o Brasil ficar de fora de 2026, mas tem aí o primeiro jogo do Fernando Diniz, que eu acho, né, Flávio, vai ser o único atrativo, né? A única coisa diferente nesse jogo Brasil e Bolívia. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Pedro. Eu concordo com você. O único atrativo realmente é o Diniz. É um jogo que tem tudo para ser muito fácil, muito simples para o Brasil. E aí, sabe, se tivesse o Ramon lá, ganharia do mesmo jeito. Acho que não tem muito problema, não. O time da Bolívia é fraco. Para a Bolívia, ainda, mesmo do jeito que está, vai ser difícil para ela se classificar. É aquela briga lá, né? Alguém vai sobrar. A Bolívia é uma das candidatas. E há uma curiosidade, né? O que o Diniz vai conseguir implantar nesse primeiro jogo. Ele vai implantar as ideias dele, obviamente, ele foi contratado para isso, para colocar, o Vanderlei usou o termo arrojado, enfim, as ideias dele, arrojadas, cada um encara como quiser, né? Mas ele vai implantar as ideias dele. Ele me disse algumas vezes que não é difícil e não demora tanto para que isso seja captado pelos jogadores, porque basicamente é uma troca de passes curtas em locais determinados. Os jogadores encostam, recebem a bola e vão trabalhando em progressão. Obviamente que se ele fazer isso com os jogadores do Audax, e fez bem, né? Fez bem feito, é claro que ele pode fazer isso com jogadores de um nível muitíssimo mais elevado do que aqueles jogadores que ele tinha no Audax. Então a tendência é a gente já ver muita coisa do Diniz amanhã funcionando, muita coisa legal rolando, aquela coisa até do susto na saída de bola rolando também, acontecendo também. Então vai ser interessante, a atração realmente é o Fernando Diniz nesse jogo, porque o jogo em si mesmo, um Brasil e Bolívia por eliminatória, sabendo que o Brasil estará de qualquer forma na Copa do Mundo, não chega a ser uma atração. Mas a presença de um novo treinador, uma nova ideia de jogo, acho que pode ser uma coisa legal para a gente assistir, para ver e para depois comentar. Um esboço do time que o Fernando Diniz está colocando aí nas atividades, e hoje o Brasil volta a treinar, vai ser a última atividade antes desse jogo, na estreia das eliminatórias. Tem Ederson no gol, ganhou a disputa com o Alisson, né, que foi utilizado pelo Tite. Naturalíssimo. Em todo o ciclo da última Copa do Mundo. Vai o Ederson agora, novidade no gol. Aí vem Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro e Bruno Guimarães, o Neymar mais centralizado, Rafinha, Rodrigo e na frente o Richarlison. Flávio, bom time esse do Brasil. 9 remanescentes da última Copa do Mundo. Novidade no gol, que é o Ederson. E a gente está falando também de duas novidades no sistema defensivo, né? Porque a gente tem aqui o Gabriel Magalhães e também o Renan Lodge, que está de volta à seleção brasileira. Estou lembrando do Zagallo. Então, o Ederson, eu falei algumas vezes aqui que eu achava que o Ederson ia ser o goleiro porque ele é melhor com os pés do que o Alisson, que é um baita goleiro também. Parece que é essa mesma justificativa. Seguramente seria até ilógico, né, que não fosse. E o Ederson faz esse trabalho com o Guardiola, ou seja, tem o mestre de todas essas ideias, então deverá ajudar bastante o Diniz. A jogada com o pé do goleiro do Diniz é uma arma forte de começo de jogada, não é só uma brincadeirinha de sair tocando, não. Uma arma forte que o Brasil pode utilizar com o cara que teoricamente trabalha com o maior especialista nessa área, que é o Guardiola. Então acho que é perfeito. As trocas são naturais, o Lodge já trabalhou com o Diniz, né? A defesa a gente sabe que vai ter que trocar mesmo, porque o Thiago, que foi o titular nos últimos anos, não vai poder jogar, o Militão também, né? Está com problema de contusão. Então são trocas naturais, senão a base seria a base da Copa, porque realmente era o que o Brasil tinha de melhor. Você pode trocar um ou outro, mas do time que foi para a Copa do Mundo, qualquer um de nós que estivéssemos lá, talvez trocássemos 2 ou 3 jogadores no máximo. Primeiro que o Brasil não tem tanto jogador assim. Segundo que era aquilo que tinha de melhor mesmo, era o que dava para levar. Então não tem muito que trocar, tem que chegar, vou trocar tudo, terra arrasada, não é o caso, não é o caso mesmo. Então ele está mantendo uma base e vai adaptando, colocando um outro jogador. O Neymar jogar mais centralizado também me parece bem natural, ele vai deixar o Neymar trabalhar com liberdade, porque é o Neymar que ele reputa e eu também como um jogador absolutamente fora de série. Está dentro do natural que se imaginava, assim, no meu modo de entender. Você pode, mas poxa, o Richarlison, você sabe, não está legal? Tá bom, é uma ou outra troca, mas basicamente era isso mesmo, não tinha muito que fugir disso, não. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos clubes aqui, do noticiário, inclusive algumas equipes já voltaram até a treinar, se preparar nessa data FIFA,
para o restante do Campeonato Brasileiro. A gente também vai ter a final da Copa do Brasil, tem Libertadores se aproximando e daqui a pouquinho o noticiário dos clubes nessa semana de data FIFA, e é aquilo que a gente também sempre fala, né? Os clubes, o futebol de clubes precisa estar acima do futebol de seleções, né? Porque para o torcedor, se pudesse, né, o time jogar todos os dias, jogava, né? Mas tem essa pausa aí no calendário, até importante para os técnicos poderem aproveitar para descansar os jogadores e, ao mesmo tempo, né, já consertarem os seus times para esse restante de temporada. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Ô Mauro, você falou sobre o Fernando Diniz, as ideias dele, que os jogadores da seleção não vão ter, assim, dificuldade para assimilar. Ontem, aqui no programa, nós trouxemos as palavras do Danilo numa entrevista coletiva com jornalistas lá em Belém. E o Danilo disse que o jogo do Diniz é pouco posicional, diferente do que eles estão acostumados nos clubes e também o que eles estavam acostumados quando o Tite era o treinador. Aí falou, não é do dia para a noite que ele vai conseguir colocar o estilo dele na seleção brasileira. É claro que a gente sempre fala aqui também, Fernando Diniz tem o estilo autoral de se jogar, um pouco diferente dos outros técnicos, mas eu também não acho que é um estilo assim tão diferente do que é praticado na Europa, né? Esses jogadores da seleção, eles têm qualidade sim para poderem colocar em campo, colocar em prática aquilo que o Diniz, né, exercer ali de filosofia de jogo, Mauro. Isso são ajustes, né? Como eu falei, são jogadores experientes, acostumados a jogar num nível bem alto, não tem por que ter dificuldades. Não tem por que ter dificuldade. Ele agrupa mais jogadores em setores do campo, onde tem a bola, gosta de aproximação, tem uma outra forma de trabalhar, mas isso é nada traumático, né? É mais jogando com a Bolívia, né, gente? Bolívia, né? Viva a Bolívia. Maravilha a Bolívia, né? Como adversário. E seleção brasileira, como disse o Mauro, é aquela coisa, sempre fica um papo um pouco repetitivo, né? Porque a gente sempre fala as mesmas coisas.